Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Esse é o nosso texto base, então assim que você encontrar, eu recomendo que você guarde, vai te ajudar aí a acompanhar esta mensagem. E eu lerei aqui do verso 14 ao 29. Marcos, capítulo 9, dos versos 14 a 29. Todos acharam? E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. Imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles trouxeram até ele, vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando. E perguntou ao seu pai: há quanto tempo isso veio a ele? E ele disse: desde criança. E muitas vezes isso o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E o espírito gritou, e agitando com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Eu gostaria de pregar uma mensagem intitulada de incredulidade. Da parte de quem? É uma pergunta. E talvez, a princípio, você não entendeu a pergunta, mas daqui a pouco você vai entender a pergunta. Irmãos, a incredulidade, ela é o pecado principal. É o único pecado que condena o pecador ao inferno. Olha João capítulo 16, guarde aí Marcos 9. Olha João capítulo 16, verso 8. Vou começar no 7 para a gente pegar melhor o contexto. Jesus então aqui ele está dizendo: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, falando agora do Consolador, é o Espírito Santo, o que ele faria, ou qual seria o papel e o trabalho dele? Jesus aqui vai dizer: convencerá o mundo, preste atenção, do pecado. Não diz dos pecados, mas diz do pecado, da justiça e do juízo. Agora, qual é o pecado? Do pecado, porque eles não creem em mim. Irmãos, ninguém vai ao inferno porque fuma, ou porque bebe, ou ainda porque fornicou. Digo mais, ninguém vai ao inferno porque assassinou alguém. Na palavra de Deus nós temos Moisés, nós temos Davi, 2 homicidas que escaparam do inferno. Mas o pecado, nesse tempo atual que nós estamos, o pecado principal e que condena a alma ao inferno é esse pecado da incredulidade. E assim, como assim, sendo mais específico? Como o Senhor Jesus Cristo diz: do pecado porque não creem em mim, Jesus. Esse é o pecado que hoje condena o pecador a uma eternidade no inferno. Eu acredito que todos aqui nessa manhã têm pessoas queridas, que ainda não receberam a Cristo.
que ainda não chegaram ao entendimento da salvação. Pode ser um pai, uma mãe, irmão, tios, avós, pode ser amigo, um amigo chegado, pode ser colega de trabalho, de escola, vizinho. Todos nós aqui temos pessoas nesta situação. Mas agora eu pergunto, por que essas pessoas ainda não creram em Jesus? A resposta não é difícil. Por incredulidade. Obviamente, há certos pecados também que acabam atrapalhando a pessoa. Mas, irmãos, volto a dizer que o pecado principal é a incredulidade. Mas agora eu pergunto, incredulidade da parte de quem? De quem? Na mensagem nós encontramos sim incredulidade da parte daquele que ainda não conhecia Jesus. Na passagem nós encontramos aqui um pai desesperado, que ao passar dos anos, ao invés de ver o filho dele crescendo, se desenvolvendo, como é normalmente, ele estava vendo o seu filho definhando. E é uma situação muito triste para um pai. Esse pai, o Senhor Jesus perguntou há quanto tempo, aquele menino, na verdade, já nem era um menino mais, mas o Senhor perguntou há quanto tempo aquilo sucedia ao filho daquele homem. Ele falou, desde criança. Então, esse pai precisava se lidar com essa situação já há um bom tempo. E quando ele chega até o Senhor Jesus Cristo, você consegue perceber no teor das palavras dele o quão desacreditado ele estava. Com certeza, antes de chegar até Jesus, na condição de pai, eu imagino que ele tenha tentado de tudo para ver seu filho livre daquela situação, para ver seu filho, enfim, liberto daquela situação que tanto o oprimia. Certamente ele tentou de tudo, mas ninguém pôde fazer alguma coisa por ele. E aí, quando nós encontramos esse homem chegando até o Senhor Jesus, você viu o quão desacreditado ele estava? O quão incrédulo ele chegou até o Senhor Jesus. No capítulo 9, lá no verso 22, lá no finalzinho, ele vai explicando para o Senhor Jesus Cristo a situação do filho dele. E muitas vezes isso tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Agora, olha, se tu podes fazer alguma coisa. Porque tem várias outras pessoas que chegaram até Jesus com muito mais fé que esse homem. Esse homem chegou tão desacreditado que falou, se tu podes, será que ele pode mesmo? Se o Senhor puder fazer qualquer coisa, faça para nos ajudar. Você vai encontrar nos evangelhos muitas outras pessoas que chegaram até Jesus com muito mais fé que ele. A mulher que padecia com fluxo de sangue, ela chegou lá e falou, se eu tão somente o tocar, eu serei curada. Isso é fé. Aí o Senhor Jesus, olha a resposta que ele dá para o homem, e pela resposta dele, você entende o problema daquele homem. Você entende a incredulidade dele, a situação que ele se encontrava. No verso 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. Então, irmãos, de fato, há incredulidade da parte daquele que ainda não conhecia Jesus. E não pouca. Ele chegou bastante desacreditado. Mas agora, será que a incredulidade havia somente na parte dele? Porque esse pai, antes de chegar até Jesus, ele chegou diante de muitas outras pessoas, que nada puderam fazer por ele. Sabe quem está incluso a estas outras pessoas? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você volta um pouco na leitura, olha no verso 16, o Senhor Jesus queria saber por que a multidão interrogava os discípulos. Aí o 17, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe derrubo, e ele espuma e range os dentes e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem,
mas eles não puderam. Ninguém pôde fazer nada por esse pai, inclusive os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a repreensão do Senhor Jesus? Por que eles não puderam fazer nada? Por que eles não puderam ajudar o pai? Verso 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração sem fé. Por isso eu pergunto, incredulidade da parte de quem? Oh, com certeza tinha incredulidade da parte desse pai, que estava totalmente desacreditado, porque ninguém nunca pôde ajudar seu filho naquela situação. Mas também tinha incredulidade da parte daqueles que andavam com Jesus. E isso só piorou a situação. Só tornou o coração daquele pai ainda mais endurecido. Só fez com que aquele pai chegasse até o Senhor Jesus Cristo ainda mais desacreditado, ainda mais incrédulo. Qual foi o resultado dessa incredulidade da parte dos discípulos? O pai continuou desesperado. O filho continuava oprimido. Parecia um caso perdido. Mas não há somente um pai e um filho envolvido na história. Havia uma multidão envolvida na história e que foi afetada pela circunstância. No 14 nós lemos, no capítulo 9 mesmo, e ele aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. E essa multidão estava interrogando. Você consegue imaginar o que eles interrogavam os discípulos de Jesus? Eu consigo. Com certeza o assunto era o quê? A ineficácia dos discípulos de Cristo. Nada puderam fazer. Nada. Com certeza isso se tornou o assunto. Eles já estavam sempre, esses religiosos, estavam sempre buscando algum motivo, alguma brecha, qualquer coisa para criticar o Senhor Jesus. E agora aqui eles encontraram nos discípulos do Senhor. Que tipo de homens são esses? Nada puderam fazer. Eu creio que tenha faltado respostas para esses discípulos diante da multidão. Mas será que o mesmo tem acontecido ainda? Será que a história tem se repetido atualmente diante dos discípulos de Jesus dos nossos dias? Sabe como nós devemos responder à incredulidade? Em primeiro lugar, não deixe de anunciar o evangelho aos incrédulos. Mas por que nós deixaríamos de fazer isso? Incredulidade. Falta de fé da parte de quem? Do discípulo. Não deixe de orar pela salvação dos incrédulos. Mas por que nós faríamos isso? Falta de fé. Não deixe de viver uma vida real diante dos incrédulos. Mas por que faríamos isso? Falta de fé. Incredulidade da parte de quem? Irmãos, é muito fácil nós sempre apontarmos para os perdidos, os incrédulos, e falar, eles não aceitam Cristo e não mudam de vida e não são salvos e transformados, porque eles não têm fé, porque são incrédulos. Essa é uma verdade, mas será a única verdade? Será que não falta fé também da nossa parte? Incredulidade, mas da parte de quem? É só deles? É só deles? Será mesmo? Em primeiro lugar, não deixe de anunciar o evangelho aos incrédulos. Olha 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. 2 Coríntios 4, verso 3. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus desse mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Os incrédulos estão cegos. O Deus deste mundo os cegou. Mas nós não devemos permanecer na cegueira. Nós não devemos continuar cegos. Éramos cegos até que essa gloriosa luz do evangelho de Cristo chegou a nós. Resplandeceu, brilhou, nos tirou das trevas.
E isso deve ter feito com que você fizesse o quê? Abrisse seus olhos, para que você não continuasse mais na cegueira. Na história nós encontramos um filho oprimido por Satanás que era mudo. Mas às vezes, sabe quem também fica mudo? Os discípulos de Cristo. Os servos de Deus. Olha Lucas capítulo 1, Lucas 1 verso 20. E eis que tu ficarás mudo. Aqui é Gabriel. O anjo Gabriel, ele foi enviado até Zacarias, o pai de João Batista. E aí ele anunciou a Zacarias que lhe nasceria um filho. E ele foi explicando acerca de tudo aquilo que Deus ia fazer. E como Zacarias recebeu aquela revelação de Deus. Como ele respondeu àquela revelação de Deus. Preste atenção no verso 20. E eis que tu ficarás mudo. E não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem. Preste atenção. Por quê? Por quê? Porque tu não crestes nas minhas palavras que se cumprirão ao seu tempo. Nós encontramos aqui um servo de Deus que ficou mudo. Por quê? Incredulidade. Porque não creu nas palavras de Deus. Você pode falar muito bem sobre diversos assuntos, mas será que quando o assunto é Jesus, você fica mudo? Sabe por quê? Isso é incredulidade. Isso é falta de fé. Da parte de quem? Sua, minha. Quando acontece, quando nos calamos diante do assunto Jesus, diante do assunto do evangelho glorioso de Cristo. Eu não digo que é fácil, mas eu digo que é muito mais fácil bater na porta de alguém que você nunca viu na vida, para poder lhe dar uma explicação clara do evangelho da graça de Deus. Mas bater na porta de um parente, mas chegar até uma pessoa próxima, é difícil. É muito difícil. No evangelismo, nós nós passamos de porta em porta no bairro aqui, Costa Rios. E assim, umas 4, 5 ruas aqui para baixo. Foi a rua que eu nasci e cresci naquela rua até a minha adolescência. E eu conheço boa parte das pessoas ali naquela rua ainda. E sabe o que aconteceu quando nós chegamos ali naquela rua? Eu fui na rua anterior, eu fui na rua posterior, mas naquela eu não passei. Eu enviei o outro, falei, irmão, vai lá. E isso não aconteceu somente comigo. Eu já vi outros irmãos falando, irmão, bate lá, por favor, naquela casa. Ah, por quê, irmão? Lá é um conhecido meu. Lá é um parente meu. É difícil. É difícil, irmãos. Olha João capítulo 7. Por que é difícil? João capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus, portanto, os seus irmãos disseram-lhe, parte daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Preste atenção agora, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Falando a respeito dos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor é sem pecado, é perfeito. E ainda assim havia essa dificuldade, porque os irmãos do Senhor não criam no Senhor. Agora, nesse caso, obviamente, não havia incredulidade da parte do nosso Senhor. A incredulidade, o problema estava com eles. Mas isso mostra para nós quão difícil é nós ganharmos um parente, alguém próximo para o Senhor Jesus Cristo. E é por quê? Eles nos conhecem desde pequeno. Em Marcos capítulo 6, no verso 4, o Senhor fala, o profeta não está sem honra, exceto na própria terra e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. Naquela região, em Nazaré, onde o Senhor cresceu, a palavra de Deus fala que o Senhor não pôde fazer muitas obras poderosas naquele lugar. Por quê?
Incredulidade. Por isso é tão difícil ganhar um parente para Cristo, mas não é impossível. Não é impossível. A incredulidade deles torna difícil. Mas se houver incredulidade também na nossa parte, se tornará ainda mais difícil. Não dificulte as coisas, irmãos. Se nós deixarmos de falar, se tornará ainda mais difícil. Por quê? Porque o evangelho continuará ainda encoberto para eles. Por isso não podemos deixar de falar. O evangelho está encoberto para eles. Por quê? Satanás os tem cegado. Certamente, é o que ele faz, é o que nós lemos. Mas será que não está encoberto para eles também? Porque você não o revelou? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 34, ele diz: despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. E eu falo isso para a vossa vergonha. Irmãos, é uma vergonha se o evangelho de Cristo ainda não foi conhecido para aquele seu parente, da sua boca. É uma vergonha. Se você nunca deu uma explicação clara do evangelho, da graça de Deus para aquele seu ente querido, irmãos, a incredulidade tá nele, sim, com certeza, mas está contigo também. Está contigo também. E isso tem dificultado ainda mais a situação. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Mas nós somos fracos, e não tem nada em nós especial que vai fazer com que esse nosso parente se volte para o Senhor Jesus e creia no Senhor Jesus. O poder está no evangelho, o poder está nas palavras de Deus. Ela é poderosa. Se não pregarmos, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Eles podem, agora se nós pregarmos, eles podem se ofender, eles podem não gostar, eles podem cortar a relação conosco, mas pelo menos a incredulidade não estará mais contigo. Pelo menos dessa culpa você se livra. A palavra de Deus, irmãos, ela é como um arado no coração do homem. E o que o arado faz? Ele vai revolvendo a terra. Ele pega aquela terra morta, improdutiva, dura, e a palavra de Deus vai arando, e vai preparando ela, e vai tornando ela mais preparada para a semente, vai quebrantando aquele coração. Muitas vezes nós vamos falando, nada vai acontecendo, você desanima. Não tem jeito. É um caso perdido. Continua. Deixa a palavra de Deus fazer o trabalho dela. Ela está preparando o coração daquela pessoa. E vai chegar o momento dos frutos ser colhido. A palavra de Deus, ela fala em Gálatas 6, verso 9, que nós vamos receber aquilo que temos plantado, se não houvermos o quê? Desfalecido. Muitas vezes, na impaciência, você por ir semeando a boa semente do evangelho, nada vai acontecendo, você desanima. Mas Deus está trabalhando, continua. Segundo lugar, não deixe de orar pela salvação dos incrédulos. Voltando para Marcos capítulo 9, lá no verso 19, o Senhor lhe falou o que lá? 29. Quando os discípulos perguntaram em particular para o Senhor, por que eles não puderam expulsar aquele demônio? Por que eles não puderam ajudar aquele filho que sofria? E o Senhor falou: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração. Eu creio que quando eles estavam sendo interrogados pelos religiosos, eles ficaram sem respostas. Faltou fé para anunciar as palavras de Deus. Mas não faltou somente fé para anunciar as palavras de Deus. Faltou fé para que eles pudessem fazer o quê? Orar. E parece algo tão óbvio. Você poderia perguntar, mas por que deixaríamos de orar pela salvação dos incrédulos? Principalmente pela salvação de nossos parentes. Por que alguém faria isso? A resposta é a mesma para a questão anterior. Incredulidade, falta de fé.
Você vai orando, e você ora por um tempo, e nada acontece, e você pensa, fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí você desanima. E aí, tem 16 anos que eu sou salvo. Eu estaria mentindo para os irmãos se eu dissesse que durante todo esse tempo eu orei incessantemente pela salvação dos meus parentes. Estaria mentindo. Porque a verdade é que, por vezes, eu desfaleci, faltou fé. Deixei de orar por estes. Meus parentes. Isso é vergonha. Mas acontece. Por quê? Falta de fé. Romanos capítulo 10, verso 1, o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos 10, 1, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Eu não duvido que você não tenha esse mesmo desejo no seu coração para a salvação, principalmente dos seus parentes. Eu creio que o desejo existe, está aí dentro. Mas e a oração? A oração existe. Você continua orando de forma persistente, insistente, sem desfalecer. A oração existe. Olha Lucas 18. Lucas 18, verso 1. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Dizendo, havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo, vinga-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque desfalecemos na oração? Incredulidade. Falta de fé. Da parte de quem? Sua. Minha. Nossa geração, como eu falei, é acostumada ao imediatismo. Quer as coisas para agora. Se não for para agora, não serve. E devido a essa falta de resultado imediato, desfalecemos. Agora tem outra coisa também. Todas as vezes que eu oro pela salvação dos meus parentes, eu entendo que há uma parte de responsabilidade nas minhas mãos. Eu vou orando, Senhor, por favor, trabalhe no coração desse meu parente, quebranta esse coração, Senhor, prepare essa terra, esse coração está duro, ajuda ele, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu vou entendendo que, o que ele precisa para ser salvo? O problema é a incredulidade, ele precisa do evangelho glorioso de Cristo. Alguém precisa chegar até ele com o evangelho. Quem? Você está orando, irmão? É você mesmo. É você mesmo. Do contrário, que tipo de oração é essa? Senhor, por favor, salva o meu irmão. Mas você nunca falou do Senhor Jesus para ele. Que tipo de oração é essa? Eu vou te dizer que tipo de oração é essa. É semelhante à oração de uma mulher. Ela chegou até Mateus 17, 20, quando o Senhor estava dizendo que se você orar com fé e dizer para um monte, sair desse lugar para o outro, ele vai fazer isso. Aí a mulher resolveu fazer uma experiência. A mulher orou a Deus. Tinha uma montanha na frente da casa dela, ela fechou seus olhos e ela começou a orar, Senhor, por favor, remova essa montanha aqui de frente da minha casa. E ela orou, e orou, e orou. E de repente, ela abre os olhos e a montanha estava lá. Ela falou, eu já sabia. Irmãos, isso não é fé? Você não se chama isso de fé? A palavra de Deus diz, mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Isso não é fé. Se você vai orar com fé pela salvação de algum parente, algum ente querido, ore com fé, confiando de que Deus é poderoso para fazer. Não duvide.
Não duvide. Eu já sabia, não ia acontecer mesmo. Não deixe viver uma vida real diante dos incrédulos. Lá no final, voltando para Marcos capítulo 9, o verso 29 de novo. E ele disse-lhes: esse tipo não sai de modo algum senão pela oração e pelo jejum. Jejum. Não estou dizendo agora que você vai precisar fazer um jejum intermitente, recorrente, porque senão seus parentes não vão ser salvos. Mas eu digo que você tem que viver uma vida real. Real. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo com fé aos incrédulos. Precisamos persistir na oração com fé pelos incrédulos, mas também precisamos de uma vida real de fé. Por quê? Porque, irmãos, não é só o caso entre, igual na história aqui, não envolve somente um pai e um filho, um pai desesperado, um filho oprimido, envolve uma multidão. Uma multidão que está te assistindo, uma multidão que está te observando, uma multidão incrédula. E se o que essa multidão enxerga quando olha para o discípulo de Jesus é incredulidade, irmãos, a situação vai ficar ainda pior. O coração deles estará ainda mais endurecido. Então, viva uma vida real. Viva uma vida de fé perante Deus. Aprenda a andar pela fé e tudo o que for fazer, faça pela fé. Isso vai resultar no quê? Num testemunho poderoso. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23. Isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. Todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles fazem para obter uma coroa incorruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, se assim corro, não como na incerteza, assim eu luto não como alguém que bate no ar, mas eu mantenho debaixo o meu corpo e eu reduzo a sujeição para que por nenhum meio, quando eu tenho pregado aos outros, eu mesmo não seja rejeitado. Paulo está falando aqui do quê? De tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele está falando aqui do quê? Dos direitos que ele estava abrindo mão. Ele está falando aqui do quanto ele estava reduzindo o seu corpo à servidão, procurando negar a sua vontade. Tudo isso para quê? Para que, pregando aos outros, ele mesmo não fosse encontrado reprovado. Quando você vai pregar para uma pessoa que você nunca viu na vida, dificilmente isso vai acontecer. Mas quando você vai pregar para uma pessoa chegada sua, que te conhece muito bem, se você não tem um testemunho de fé, isso vai se tornar uma pedra de tropeço para aquela pessoa. Incredulidade, da parte de quem? Olha o pedido do homem que chega até Jesus dessa maneira, totalmente desacreditado, incrédulo. Marcos capítulo 9, verso 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Incredulidade da parte de quem? Será que esse não deveria ser também o seu pedido hoje? Pensando naquele seu parente, ele ainda não é salvo porque incredulidade, mas é só da parte dele? É só da parte dele? Será que esse pedido não caberia para você hoje? Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Senhor, me ajuda a não me calar diante daquele meu parente. Me ajuda, Senhor, a falar desse evangelho glorioso para ele. Senhor, me ajuda a continuar orando por ele, sabendo que o Senhor é poderoso para salvá-lo, confiando que o Senhor pode salvá-lo, e vivendo uma vida real diante deles, para que quando chegar o momento onde eles estiverem prontos, eles saibam o que precisam fazer, eles saibam a quem eles podem recorrer. Se não nos faltar fé,
os incrédulos, incluindo os nossos parentes, eles serão salvos. Eles poderão ser salvos. Mas uma coisa que inevitavelmente acontece, se você for anunciando o Evangelho de Deus, se você for pregando, se você continuar orando, se você procurar viver uma vida real diante do Senhor, inevitavelmente, sabe o que vai acontecer? Almas serão salvas. Almas serão salvas. E dentre essas almas, pode ser esse seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus avós, tios, poderão ser eles. Não desista. Não desfaleça na fé. Continue.